Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de São Jerônimo. Para os devotos de Santa Teresinha, hoje é o dia do seu feliz Natal para o céu, dia do falecimento de Santa Teresinha, o dia em que ela entra na glória. Ao celebrar São Jerônimo, o que é que nós podemos dizer a respeito das Sagradas Escrituras? Ele que é um grande doutor, que nos ensina a amar as Sagradas Escrituras. Vejam, o nosso ambiente cultural está manchado pela atitude negativa dos protestantes com relação às Sagradas Escrituras. Então nós precisamos primeiro colocar alguns pontos bem claros. Número 1. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é a Bíblia. Explico. A palavra de Deus é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos, a palavra eterna que se fez homem. Ele não pode ser contido num livro. E o próprio Evangelho de São João nos diz isso, que nem todos os livros da terra seriam suficientes para conter a realidade que é Jesus. Poderíamos passar o resto da nossa existência tentando escrever um livro que pudesse nos colocar realmente quem era Jesus, mas é como querer aprisionar a realidade dentro de um conceito. A realidade é sempre mais ampla, mais rica. Se assim com a realidade corriqueira dos fatos, quanto mais com aquele que é a fonte de toda a realidade, que é o próprio Deus, o Logos eterno, no qual tudo foi criado. Então, a palavra de Deus é Jesus. Se a palavra de Deus é Jesus, o que é a Bíblia? A Bíblia é um instrumento nas mãos de Deus. Deus inspirou homens, são chamados de agiógrafos, né? Os escritores das Sagradas Escrituras são os agiógrafos. Deus inspirou homens, principalmente no Novo Testamento, inspirou apóstolos e varões apostólicos, para usar a expressão da Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Deus inspirou apóstolos e varões apostólicos para que pusessem por escrito algo. Estes homens são verdadeiros autores. Não pensemos que a Bíblia foi escrita assim, que o Espírito Santo pousou no ombro do apóstolo e ficava ditando, cochichando para o apóstolo o que é que ele tinha que escrever no Evangelho. Não foi isso. Deus inspirou
esses sagrados autores. O conteúdo que está ali é um conteúdo inspirado por Deus e não contém erro. Mas cada autor humano é verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. Ou seja, eles de fato escreveram, cada um com a sua capacidade. Você vê, quem estuda o grego, vê claramente que o grego de São Lucas é um grego mais fluente do que o grego de São Marcos, por exemplo. Não é? Então, você vê que existem capacidades diferentes dos vários autores, escolha de vocabulário. Eles são verdadeiros autores, humanos, mas foram assistidos por Deus. Mas não para por aí. Deus que assistiu estes sagrados autores, assistiu também a igreja. Por quê? Porque na época que os 27 livros do Novo Testamento foram escritos, só nota de rodapé para os incautos, os 27 livros do Novo Testamento são os mesmos 27 livros que estão no Novo Testamento dos protestantes, não tem diferença nenhuma. A diferença de livros é só no Antigo Testamento, e nós não vamos entrar nesse debate hoje. Vamos ficar naquilo que é o mais importante, que é o Novo Testamento, ok? Que é o centro da revelação, que fala de Jesus. Os 27 livros do Novo Testamento para os católicos são os mesmos 27 livros para os protestantes, idêntico. Pois bem, Deus não somente inspirou esses apóstolos e varões apostólicos para escrever esses 27 livros que nos falam de Jesus. Deus também inspirou a igreja, porque no meio desses livros havia tantos outros, havia uma biblioteca inteira. Se nós formos fazer a lista, haveria centenas de livros que poderiam estar na Bíblia, e não estão. E então, nos primeiros séculos da era cristã, Deus inspirou a igreja para que ela reconhecesse quais dos livros que estavam lá escritos eram de fato os livros inspirados por Deus, compondo assim uma lista que nós chamamos de cânon das Sagradas Escrituras. O que é o cânon das Sagradas Escrituras? É uma lista composta pela igreja, dizendo: este livro vem de Deus, aquele outro lá não. Sim, nós vamos aceitar este evangelho de São Marcos, mas esse outro evangelho de São Marcos, carpocraciano, inventado pelos gnósticos em Alexandria, esse aqui vai para o lixo. Sim, nós vamos aceitar esta carta de São Paulo, mas essa outra carta aqui, escrita por suposto São Barnabé, isso daí não, isso aí vai ser rejeitado. Sim, nós vamos aceitar o livro do Apocalipse, mas esse outro livro aqui, o Pastor de Hermas, nós não vamos aceitá-lo. Ele tem coisa boa, mas não é da Bíblia, não faz parte. Nós vamos aceitar os relatos da infância que estão no Evangelho de Mateus e de São Lucas, mas nós não vamos aceitar os relatos da infância que estão lá no Evangelho de São Tomé. A igreja fez isso. Portanto, aqui uma segunda coisa. Então vejam só. Então vamos colocar aqui o que é que nós construímos até agora para nós entendermos os relatos históricos. Número 1, a palavra de Deus se fez carne, Jesus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e não deixou nada escrito.
O que ele escreveu na areia da praça do templo e o vento levou. Tchau. Quando ele subiu aos céus, os apóstolos e varões apostólicos, inspirados por Deus, escreveram livros que são para nós cheios de um conteúdo importante, um instrumento de Deus para que a gente entre em contato com aquilo que foi Jesus, que Jesus significou, mas é um instrumento limitado, calma lá, mas é um instrumento de Deus, sem erro, inspirado por Deus, etc. Depois, a igreja, ao longo dos séculos, porque levou pelo menos 3 séculos de briga para dizer quais eram os 27 livros do Novo Testamento. Os protestantes acham que a Bíblia caiu do céu com um zíper e tudo. Isso não aconteceu. Foram 3 séculos de debates em que a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, nos deu os 27 livros do Novo Testamento. Aí os protestantes vêm com esta lorota de que a igreja se corrompeu com Constantino. Bom, se a igreja se corrompeu com Constantino, então a igreja que deu a vocês a Bíblia já estava corrompida. Então, meu irmão, boa viagem. Boa sorte. Porque você cortou o galho no qual você estava sentado. Você crê na Bíblia, mas não crê na igreja que deu a você a Bíblia. Sim, uma igreja cheia de homens pecadores. Uma igreja onde estava Judas. Uma igreja onde estava Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Uma igreja onde estavam os 9 apóstolos que saíram correndo aos pés da cruz, dos pés da cruz. Uma igreja onde estava Maria, mãe de Jesus, que ficou até o fim. Uma igreja onde estava São João. Sim, a igreja de Pentecostes, a igreja que recebeu o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a igreja tão cheia de vicissitudes, tão cheias de altos e baixos, ao longo de 3 séculos. Essa igreja, esta Santa Igreja Católica, nós cremos que ela é instrumento de Deus. Ela tem pecadores, mas ela tem também a graça de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos a garantia que a igreja tem seus altos e baixos. A igreja tem seus períodos de grandes santos e de grandes crises, mas nós temos a garantia que no meio desses altos e baixos permanecerá a mesma palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os mesmos sacramentos, a mesma realidade do governo hierárquico, a igreja visível de Cristo. Profissão de fé explícita, os mesmos sacramentos e as mesmas autoridades visíveis. Esse é o endereço visível da igreja de Cristo. Se nós não crermos nesta igreja visível, sim, cheia de falhas e de pecadores, mas com a garantia de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão, nós não podemos ter as Sagradas Escrituras. Foi esta igreja que nos deu a Bíblia. Diz Santo Agostinho: eu não creria nos evangelhos se a isso não me comandasse a Santa Igreja Católica. Então, meus queridos, vejam só, qual é a nossa garantia? A nossa garantia é a seguinte, se você quiser, a gente pode dizer 2 garantias. Na verdade é uma só, mas... Garantia número 1, que não é verdadeira garantia, é só constatação. Garantia número 1, vai ter briga até o fim. Ou seja, se Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, essa é a garantia número 2, a verdadeira garantia, é porque
vai ter uma briga entre o inferno e a igreja até o fim. As pessoas não entendem isso. Se Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, e que a Santa Igreja Católica continuará inabalável até o fim, o pressuposto dessa frase é que haverá conflito todos os dias até o fim. É óbvio. Se as forças infernais não prevalecerão contra a igreja, o pressuposto é que as forças infernais irão lutar contra a igreja. E as pessoas não notam isso, e ficam escandalizadas quando vêm à igreja e notam que o inferno está ativo como nunca dentro da igreja. Ora bolas carambolas. Mas se não vai prevalecer o capeta, quer dizer que vai ter briga. Nós acabamos uma quaresma de São Miguel. Quem não viu a luta? Na sua própria vida, na sua família, no seu dia a dia. Mas se a luta existe na sua vida, o que é que você quer que não exista na igreja? Que não exista entre os bispos, padres, papas. Eles também lutam. Como lutaram os apóstolos? Eles também sofrem ataques. Como foram atacados os apóstolos? Eles também precisam de nossas orações, altos e baixos, erros e acertos. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, e que haverá sempre um corpo visível da Santa Igreja Católica, onde nós teremos certeza. Qual é o endereço da Santa Igreja Católica? Profissão de fé pública, nas mesmas verdades de fé. Segundo, celebração dos mesmos sacramentos de Cristo. Terceiro, a mesma hierarquia identificável, às vezes mais santa, às vezes mais pecadora. A mesma hierarquia, aquele corpo de apóstolos visível. O corpo de apóstolos de Cristo, na sexta-feira e no sábado santo, era um corpo visível. Uns fugiram, um se enforcou, o outro negou, mas era um corpo visível. Esse corpo apostólico é que nos garante a continuidade da Igreja de Cristo. Este corpo visível da igreja é que nos deu as Sagradas Escrituras. Todos os domingos nós nos levantamos e dizemos, creio na Bíblia. Não, nós não dizemos isso, creio na Bíblia. Nós dizemos, creio na Igreja Católica. Eu creio na Igreja Católica e por isso creio na Bíblia. Porque se eu não crer na igreja, nesse corpo visível e identificável durante os séculos, sobre o qual as portas do inferno não prevalecerão, se eu não creio nisso, meus irmãos, eu não terei Bíblia. Porque de onde vieram esses 27 livros? Então vamos recordar de onde veio a Bíblia. A palavra é uma pessoa divina, que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Esta palavra viveu aqui e escolheu 12 apóstolos. Jesus não escreveu Bíblia, mas escolheu 12 apóstolos. Se deu conta disso? Quando Jesus quis fundar a sua santa igreja, como outrora no Antigo Testamento havia 12 tribos, nos 12 filhos de Jacó, Jesus escolheu 12 homens e nesta coluna dos 12 apóstolos fundou sua igreja.
Olhem para as paredes da nossa igreja e vocês vão encontrar lá 12 cruzes espalhadas na igreja e colocadas de propósito numa coluna. Aquela bolacha de granito ali que tem uma cruz. São 12, pode contar. São os 12 apóstolos que mantêm o edifício de pé. Eles são os fundamentos da igreja. No fim dos tempos, no Apocalipse, quando São João, no Apocalipse, vê a noiva, a esposa descer do céu, ele não viu uma Bíblia descendo do céu. Ele viu a Nova Jerusalém com 12 apóstolos como fundamento. Esta é a igreja de Cristo. Este é o endereço da igreja de Cristo. E é nesse endereço que está a Bíblia. E é na fé desta igreja que nós lemos a Bíblia. Não é possível ler a Bíblia sem ser católico. Por quê? Possível é, no sentido assim, que qualquer um pega e lê. Mas não é factível você ler e entender a Bíblia realmente, sem ser profundamente católico, porque, como nos recorda o Papa Leão XIII, a Bíblia deve ser lida no mesmo espírito com o qual ela foi escrita. A Bíblia foi escrita numa igreja. Deus, palavra que se fez carne, escolheu 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos e varões apostólicos, ou seja, homens que não eram os apóstolos, mas estavam ligados a eles. Marcos não era apóstolo, mas estava ligado ao apóstolo São Paulo, que estava ligado aos outros apóstolos, do qual ele recebeu a fé. Lucas não era apóstolo. Perdão, Marcos estava ligado a São Pedro, desculpa. Lucas não era apóstolo, estava ligado a São Paulo. Marcos não era apóstolo, estava ligado a São Pedro. E assim por diante. Apóstolos e varões apostólicos escreveram, inspirados por Deus. Esses hagiógrafos escreveram a Bíblia no meio de uma pletora de livros, de uma biblioteca de livros, onde depois a igreja, com os sucessores dos apóstolos, papas e bispos, foi dizendo: esse é inspirado, esse outro não, esse sim, esse não. Os bispos foram ouvindo os evangelhos. Aqueles santos bispos do início da igreja foram ouvindo aqueles evangelhos e dizendo: esse é Jesus, esse outro, isso aqui está estranho, não. E então foram fazendo a lista dos livros que podiam ser lidos na missa. Quem gerou a Bíblia, o Novo Testamento, foi a missa. O que é a Bíblia que os protestantes têm na mão? Novo Testamento que eu estou falando. É a lista de livros que a igreja permitia que fossem lidos nas celebrações eucarísticas, na missa católica. Então, alguns livros podiam ser lidos, outros não. Era essa lista, este cânon. Assim nasceu a Bíblia. Quem gerou o Novo Testamento foi a missa. Aí eles jogam fora a missa e ficam com a lista. Não, você cortou o galho no qual você estava sentado. Totalmente absurdo e sem fundamento, nem histórico, nem lógico, nem religioso, nem coisa nenhuma. O princípio protestante é completamente inadequado.
Ele não corresponde nem à realidade dos fatos, nem à realidade hermenêutica, nem à realidade filosófica, nem coisa nenhuma. Se você está simpatizando com a igreja protestante, saia deste barco furado. Não é à toa que cada pastor que briga e discute com o outro funda uma nova igreja. Porque já que eles não creem na igreja, e cada um interpreta do jeito que quer, a Bíblia é um livro flutuando no ar, de onde cada um tira o que quer. A Bíblia diz tudo e o contrário de tudo. Só depende do pastor. Não pode ser assim. Creio na Igreja Católica. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Essa é a nossa fé. Essa era a fé de São Jerônimo. É assim que a igreja vê as Sagradas Escrituras. Sempre foi assim. E é nesta fé que nós queremos viver e, com a graça de Deus, perseverar até a morte. Amém.